1. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem. Agora o versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Repete após mim. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero compartilhar o que o Senhor colocou no meu coração, com base nesse texto bíblico muito conhecido. O texto que nós fizemos a leitura conta a libertação de um homem endemoniado, mostrando assim a autoridade e poder de Jesus sobre os demônios. Se os irmãos forem ler todo o capítulo 5 de Marcos, os irmãos hão de ver o poder de Jesus sobre os demônios, quando ele liberta esse homem em Gadara, o poder de Jesus sobre doenças, quando a mulher do fluxo de sangue é curada ao tocar nele, e o poder de Jesus sobre a morte, quando ele ressuscita a filha de Jairo, quando ele entra na sua casa. Tudo isso Marcos escreve com o objetivo de mostrar a mim e a você que o meu e o teu Jesus, ele tem poder sobre tudo e também tem poder sobre todos. Mas hoje eu quero me deter apenas na primeira passagem de Marcos capítulo 5, que tem por título o endemoniado gadareno. É interessante, meus amados e queridos irmãos, quando a gente olha para o capítulo anterior, no capítulo 4 de Marcos, bem na parte final, os irmãos vão de ver que Jesus ele atravessa o mar da Galileia. Certa feita, Jesus ele olha para os seus discípulos e diz: passemos para o outro lado. E durante a viagem, Jesus juntamente com os seus discípulos enfrenta uma grande tempestade. Mas aí Jesus se levanta, repreende o vento, acalma o mar, e os discípulos, sem entender nada, uns aos outros ficam se perguntando: mas que homem é este,
que até o vento e o mar lhe obedecem. Aí, como eu e você bem sabemos, para o doente Jesus ele é a cura, para o oprimido Jesus ele é o alívio, para o faminto Jesus é o pão da vida, para o sedento Jesus é a fonte de águas vivas, para aquele que não tem vida Jesus é a ressurreição e a vida. E como diz uma certa canção, ele é aquele que acalma o vento, aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Esse é o Jesus que nós servimos. Louvado seja o nome de Jesus. E por fim, Jesus ele chega do outro lado, a região de Gadara, com o propósito de ali fazer missão, juntamente com seus discípulos. Mas antes, ele enfrenta uma grande tempestade. Antes de Jesus chegar na região dos Gadarenos, ele enfrenta uma grande tempestade. Antes de Jesus fazer missão naquele lugar, teve impedimentos para lhe impedir de fazer missão naquele lugar, porque todas as vezes que nós nos levantamos para fazer missões, sempre vai se levantar oposições para tentar nos impedir. Todas as vezes que nós nos levantarmos para pregar o Evangelho de Cristo, que é salvação para todo aquele que crê, o inimigo se levantará também para tentar nos impedir. Porque se tem um momento em que o diabo se levanta com fúria, é quando alguém se levanta para pregar a mensagem que liberta, para pregar a mensagem que cura, para pregar a mensagem que transforma. Se você for ler comigo no Evangelho, escreveu Lucas, no capítulo 10 e no versículo 17, Jesus ele olha para os seus discípulos e disse: eu via Satanás como raio cair dos céus. Jesus havia mandado 70 discípulos para pregar o Evangelho, e havia dado a eles poder para pregar, para curar e para expulsar demônios. Aí eles pregaram, curaram e expulsaram demônios no nome de Jesus. Aí eles, cheios de alegria, cheios de gozo, haviam feito coisas que jamais haviam fazido através do nome de Jesus, e voltaram com alegria e contaram a Jesus tudo o que tinham feito através do seu nome. Aí Jesus olha para eles e disse: eu via Satanás cair como um raio dos céus, mostrando que o diabo não fica com os braços cruzados quando a gente se levanta para pregar o Evangelho, mas para a nossa consolação. Olha o que Jesus ele disse, após ele ter dito que viu o diabo cair como um raio. Quando eles foram pregar o Evangelho, Jesus, ele ainda diz algo para a nossa consolação. Ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O inimigo pode até se levantar contra a igreja que prega o Evangelho, mas o dono da igreja, que é Jesus de Nazaré, ele concedeu à mesma igreja poder e autoridade sobre toda a força do mal. Então, tomemos posse dessa promessa, pois a mim e a você foi concedido poder para pregar o Evangelho, poder para curar e poder para expulsar demônios. Louvado seja o nome de Jesus. E o texto diz, meus amados e queridos irmãos,
que Jesus, juntamente com seus discípulos, chegaram do outro lado. Chegaram finalmente na região dos Gadarenos. Apesar de tudo o que aconteceu, eles chegaram do outro lado. E no versículo 2 diz que, e saindo ele do barco. Enquanto eu estudava e meditava, eu me perguntei, por que é que Jesus atravessou o mar, passou pelo que passou, para chegar na região dos Gadarenos? Por que é que Jesus atravessou o mar, passou pelo que passou, para chegar na região dos Gadarenos, uma região pagã? A criação dos porcos nos mostra que ali não era um território judaico, e ninguém tinha a ousadia de ali pregar o evangelho para um povo pagão. Mas Jesus é diferente, irmãos. Jesus é diferente. Jesus não atravessou o mar por falta de opção. Jesus não desceu do barco em Gadara por acaso. Ele atravessou o mar por causa de um homem. Ele atravessou o mar por causa de um homem. Jesus, ele passou para outra margem. Por causa de um homem, Jesus, ele passou pelo que passou. Mas que homem era este, irmão Maicon? Um homem que há muito tempo já estava sofrendo. Veja comigo ainda no versículo 2, quando Jesus ele desce do barco, imediatamente veio ao seu encontro um homem dos sepulcros. Olha a condição desse homem. Ele tinha a sua morada nos sepulcros. Ele era violento. Ninguém o podia prender e amansar. Até tentaram, mas ele fazia das cadeias em pedaços e dos grilhões em pedaços, e andava dia e noite, gritando pelos montes e pelos sepulcros. E o texto ainda faz questão em dizer que ele se feria com pedras, se autodestruía. Veja o sofrimento desse homem. Morava no cemitério, era violento, ninguém o podia amansar. Gritava de agonia, dia e noite pelos montes e pelos cemitérios, e se feria com pedra, se autodestruía. Tudo isso porque ele estava aprisionado. Ele estava em uma prisão, estava possesso e dominado. Mas veja bem, não só por um demônio, mas por uma legião, que era aproximadamente 5.000 a 6.000. Imagine, um exército inteiro de demônios em uma pessoa só. E a gente sabe que um demônio já faz um estrago. Imagine 6.000 em uma pessoa só. Olha o sofrimento que esse homem ele estava passando. Mas de repente, alguém chegou naquele lugar. Alguém atravessou o mar para mudar o quadro da história daquele homem. A Bíblia não diz o nome do homem, mas no texto ele é conhecido como endemoniado de Gadara. Só que mais tarde, depois do encontro com Jesus, aleluia, ele ficaria e ficou de fato conhecido como ex-endemoniado. O texto diz que Jesus ele desceu do barco. Quando veio ao seu encontro o homem do sepulcro, do cemitério. Só que ainda restava um pouquinho de força naquele homem. Força essa que o levou somente a se prostrar quando viu Jesus. O texto é bem claro em dizer que quando ele viu Jesus, ele se jogou aos seus pés e o adorou.
Ainda havia força, nem que fosse pouquinho naquele homem. E com os outros ele era violento, porque os demônios se manifestavam nele. Mas quando ele viu Jesus, ele se jogou ao chão e o adorou. Mas quando de repente ele perdeu a consciência, e os demônios começaram a se manifestar nele e a dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Porque o texto diz que Jesus dizia: sai desse homem. Então quando Jesus disse: sai desse homem, os demônios se manifestaram. E eles disseram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Até os demônios reconhecem a autoridade e a identidade de Jesus. É por isto que mais tarde o apóstolo Tiago, ele escreve dizendo: vocês dizem que creem em Deus? Até os demônios creem, que estremecem, mostrando que além de crer nós devemos nos submeter a Ele. Além de crer, nós devemos nos submeter à sua vontade. Mas voltando para o texto, esses demônios, eles fazem um pedido a Jesus, dizendo: não nos atormenta. Eu imagino eles dizem: não nos atormenta, pelo amor de Deus, porque o texto diz que eles dizem assim: conjuro-te por Deus. Na nossa linguagem é como eles estivessem dizendo: pelo amor de Deus, não nos atormenta. Mas nos dê permissão para entrar naqueles porcos, porque uma manada de porcos estavam passando por ali, sendo apacentada por alguns homens. O texto diz que era aproximadamente 2.000 porcos. Aí, como não tinha chegado ainda o tempo em que os demônios hão de ser atormentados, que será no último dia, Jesus permitiu. E os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E os demônios mataram os porcos afogados no mar. Aí aqueles que estavam apacentando os porcos foram contar na cidade o que tinha acontecido ali. E o texto diz que eles foram ao encontro de Jesus. Quando de repente eles viram o ex-endemoniado. Eles vieram ao encontro de Jesus, quando de repente eles viram o ex-endemoniado. Como, irmão Maico? Se cortando? Não. Gritando de agonia? Também não. Violento, querendo acabar com tudo? Ele estava mansinho, rapaz. A Bíblia diz que ele estava assentado, vestido e em perfeito juízo, aos pés de Jesus. Tudo isso porque ele havia tido encontro com o Evangelho de Cristo. Tudo isso porque ele havia não só recebido a mensagem, mas também o próprio autor da mensagem, que é Jesus. O povo viram e ficaram com medo, ficaram sem entender. Quem sabe eles se perguntaram: oxente, aquele homem ali não é aquele doido que morava no cemitério? Oxente, e aquele homem não é aquele doido que vivia gritando dia e noite no cemitério e nos montes? Ele não é aquele que foi preso com todo tipo de cadeia e quebrou tudo? Ele não é aquele que o povo rejeitava? Eu vou aplicar. Esse homem não é aquele que vivia jogados na calçada, bêbado. Esse aí não era aquele que ninguém dava nada a ele mesmo. Oxente, por que é que ele está tão diferente? Por que é que ela está tão diferente? É que alguém atravessou o mar só para encontrar ele. É que alguém atravessou o mar só para encontrar ela. Quem? Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas, aquele que liberta,
aquele que cura, aquele que transforma, aquele que salva, atravessou o mar só para encontrar esse homem. O ex-endemoniado agora está onde? Assentado aos pés de Jesus, no melhor lugar, irmãos, vestido e em perfeito juízo. Só Jesus para fazer uma coisa dessa. E o texto diz que o povo mandou Jesus ir embora. Ficaram com medo com o poder de Jesus e também haviam tido um prejuízo. Perderam a manada de porcos inteira em um só dia. E mandaram Jesus embora. Eu imagino ele dizendo: vai embora, não queremos o Senhor aqui. Aí Jesus, como diz o nordestino, pegou suas coisinhas e foi embora. Porque Jesus só fica onde ele é desejado. Jesus só fica onde ele é desejado. Aonde alguém deseja a sua presença, ele foi embora. Aí o ex-endemoniado olhou para Jesus. Eu imagino ele dizendo assim, irmãos, o texto não diz, só diz que ele pediu para ir com Jesus. Mas eu imagino ele dizendo assim: mestre, deixa eu ir com o Senhor. Eu não quero mais ficar aqui. Aí Jesus olhou para ele e disse: não, é preciso que você fique aqui. Tem muita gente que precisa ser evangelizada, e é você quem vai evangelizar. Não, é você quem vai evangelizar. É preciso que você fique aqui. Tem muita gente que precisa ser liberta, e você, como foi liberto, precisa contar sobre mim que te libertei. É preciso que você fique aqui. Tem muita gente que precisa ser salva, e como eu te salvei, é isso que você deve falar para os outros. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida, e como teve misericórdia de ti. Oh, irmãos, como nós precisamos contar para os outros o que o Jesus fez na nossa vida. Oh, irmãos, como nós precisamos falar para os outros o que o Senhor fez na nossa vida. Lembra de onde Ele te tirou? Lembra de onde Ele te arrancou? Lembra de tanta coisa que Ele te livrou? E ainda tu diz que não sabe pregar, e ainda tu diz que não sabe falar. Vai e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida, e como teve misericórdia da tua alma. Ai, irmãos, como nós precisamos contar para os outros o que o Senhor fez na nossa vida. Precisamos falar para os outros: olha o que Jesus fez na minha vida. Ele te libertou para você falar para os outros como você foi libertado. Ele te salvou para você pregar para os outros como você foi salvo. Aleluia. Jesus olhou para ele e disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas Deus te fez. E o texto diz o quê? O texto diz que ele foi e anunciou em Decápolis, que quer dizer 10 cidades. Oh, aleluia. Ele contou para toda a cidade, irmãos. 10 cidades, imagina. E é que naquele tempo não tinha carro não tinha moto,
Não tinha o que nós temos hoje, mas nas 10 cidades ele saiu contando para os outros tudo que Jesus havia feito na vida dele. Aquele que era endemoniado agora está sendo missionário. É isso que Jesus faz, irmãos. Aquele que vivia antes gritando, lembra? Nos cemitérios e nos montes, gritando de agonia, dia e noite, todo dia, agora está gritando nas 10 cidades, para todo mundo ouvir: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma. Oh, aleluia. Eu imagino ele falando: vocês lembram de mim? Eu andava por aí, como um doido, não valia nada, todo mundo me rejeitava, eu vivia aprisionado, queria morrer, mas não conseguia. Mas aí de repente alguém atravessou o mar só para me encontrar, e quando eu encontrei, nunca mais eu fui o mesmo. Ele me libertou daquela prisão que tanto estava destruindo a minha alma. E assim como ele me libertou, ele quer te libertar também. Assim como ele me salvou, ele quer te salvar também. Eu imagino ele falando: eu vivia dessa maneira e vocês sabem muito bem, mas alguém atravessou o mar e a minha história foi mudada. E um dia alguém atravessou o mar, irmãos, foi ou não foi? Um dia alguém atravessou o mar, nós não valia nada, ninguém dava nada por nós, mas alguém atravessou o mar e disse: eu tenho algo para tratar ali naquele lugar. Aquele que era endemoniado agora é missionário, e é isso que Jesus ele faz. Ele transforma ex-endemoniado em missionário, ele transforma ex-cachaceiro em pregador do evangelho, ele transforma ex-drogado em missionário, louvado seja o nome do Senhor. O salmista dizendo no Salmo 113, se não me foge a memória, ele diz que Deus levanta do pó o necessitado, e do monturo ergue o necessitado, e faz assentar entre os príncipes, com os príncipes do seu povo. Jesus transforma ex-endemoniado em missionário. Ele começou a anunciar em Decápolis o que Jesus havia feito na vida dele. E nós também devemos anunciar o que Jesus fez na nossa vida, irmãos. Um simples testemunho de que Jesus fez na tua vida pode salvar alguém, pode transformar alguém. Com todo respeito, porque um dia eu quero fazer, mas ele não fez nenhum curso, ele não tinha nenhum anel de teologia, ele só tinha um testemunho. Ele só tinha um testemunho, e esse testemunho de libertação foi o que ele começou a anunciar em Decápolis toda. Você tem um testemunho? Eu sei que você tem. Então fala, aleluia. Eu era desta maneira, mas quando Jesus me encontrou, quando Jesus me aceitou, aleluia, a minha vida foi transformada. E foi assim que aconteceu com Zaqueu, para encerrar. Zaqueu, grande pecador, textis, mas quando Jesus o encontrou, a sua vida foi transformada. Apóstolo Paulo, um grande perseguidor da igreja, mas quando Jesus encontrou ele no caminho de Damasco, ele se transformou, ou na verdade foi transformado em um dos maiores missionários que já existiu no mundo. E é isso que Jesus faz, irmãos. Ele está levantando aqui esta noite missionários,
para que vão aí por toda Decápolis anunciar o que Jesus fez na vida, aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8: mas vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não fomos salvos para ficar somente aqui ocupando o banco. Nós fomos salvos para proclamar aos outros: olha, eu conheço um Jesus que liberta, libertou a mim e quer libertar você também. Salvou a mim e quer salvar você também. Fale para os outros o que o Jesus fez na tua vida. Testemunho de Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. E eu encerro dizendo que ele foi e anunciou em toda Decápolis o que Jesus fez na vida dele, e todos se maravilhavam, somente sobre o que Jesus fez na vida dele. E o povo se maravilhava. E há quem diga que ele foi o primeiro missionário gentil ali naquele lugar. Não é à toa que Jesus atravessou o mar para fazer ali um missionário. E quem? Um endemoniado. E é isso que Jesus faz, é ou não, irmãos? Ele pega aquele que não vale nada e faz dele um missionário. Que Deus abençoe e agradeça a oportunidade.